Professor Casimiro Balsa, antes de mais agradecer por nos conceder esse pequeno bate-papo, agradecer a sua passagem aqui por Montes Claros. O senhor é sociólogo? Sou sociólogo. É um dos membros do nosso conselho editorial. Poderia nos dar um pouquinho do seu percurso acadêmico para conhecermos melhor o professor? Certo. Eu trabalho em Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que é uma faculdade da Universidade Nova de Lisboa, e trabalho em Sociologia, no ensino da metodologia, em várias áreas como políticas públicas e sociais, educação, comportamentos de risco, e trabalho essencialmente as questões de metodologia, tanto ao nível da licenciatura, do mestrado e do doutoramento. E depois sou membro do nosso centro de pesquisa, que é o SIX Nova, onde temos um projeto editorial que eu gostaria de desenvolver em articulação com a nossa editora aqui em Montes Claros. E poderei falar sobre esse projeto, portanto, para já é... Então, o senhor, que é membro do nosso conselho editorial, o que é que o senhor poderia sugerir à Unimontes para o incremento de suas publicações científicas e colocação de suas obras no mercado internacional? Pois é, a questão da produção e da divulgação na universidade, nas áreas particularmente das ciências sociais, coloca alguns problemas, porque nós somos confrontados com alguns desafios. Primeiro, porque somos de áreas que não são talvez as mais valorizadas em termos de produção e divulgação, como ciências exatas, por aí. Depois, porque trabalhamos ao nível de países, de instituições que não estão no centro, geralmente os centros mais valorizados, com mais dinheiro, com mais tradição, e que também geralmente são aqueles que capitalizam mais recursos. Bom, então, temos vários desafios a enfrentar, uma situação, digamos, menos confortável em termos de prestígio, em termos de recursos, embora tenhamos uma produção interessante e uma atividade que é muito centrada sobre as nossas realidades e, portanto, é muito meritória e mereceria todo o preço e valorização. Mas, portanto, um primeiro desafio é esse, de sermos instituições que geralmente temos que nos situar em relação a outras e em relação ao centro. Então isso, e em relação a outras disciplinas que geralmente têm mais prestígio e mais meios para divulgar. E o problema é que esses centros e essas disciplinas, enfim, mais valorizadas, impõem um certo número de regras. E às vezes essas regras não são, digamos, favoráveis, não são compatíveis, não são interessantes para aquilo que nós fazemos. Por exemplo, na área particularmente das ciências sociais, nós somos confrontados com uma valorização excessiva de artigos em revistas científicas, geralmente assinados por muitas pessoas, sobre temas muito específicos. E quando na nossa área nós redigimos artigos, claro, temos muita produção em termos de artigos, mas também temos uma produção sob forma de livros. Geralmente nós precisamos de um espaço maior para explicar, para plantar um pouco a nossa situação, os contextos, para poder desenvolver depois os nossos inputs. E o livro é muito desvalorizado. Então, uma política editorial
enfrenta já essa questão de publicar livros e dar-lhes um sucesso, enfim, interessante numa área em que geralmente até agora, pelo menos, a tradição era mais de pôr artigos. Um artigo, por exemplo, na cotação, na avaliação do investigador, um artigo numa revista mediamente pontuada vale mais do que um livro. Uma coisa que não se justifica, de facto, na nossa área, tendo em conta a nossa produção. Mas, enfim, as coisas estão a mudar e a tendência é que o livro volte a ser valorizado e, sobretudo, que haja um reconhecimento que, em certas áreas, como as ciências sociais e humanas, o livro possa ser, de facto, mais valorizado. Outro desafio que se coloca a uma função editorial é, digamos, a pressão imensa para a produção, para a publicação. Nós temos que publicar a um ritmo que não é compatível com a investigação que nós fazemos, com os meios que nós fazemos, com as possibilidades que nos são dadas. Eu lembro-me, por exemplo, que estudei a obra e a vida de um professor com quem eu trabalhei no início de carreira em Louvaina, na Bélgica, e num dos textos dele, eu lembro-me dele dizer achar conveniente, mas mesmo assim difícil, de publicar uma obra todos os 2 anos. Portanto, estamos a 60, 70 anos dessa experiência que ele contava. As coisas mudaram muito. Nós temos que publicar muito mais do que isso. Temos que publicar pelo menos 2, 3 artigos, muito mais às vezes por ano. E, portanto, a pressão para a publicação é muito forte. Mas, de facto, uma boa pesquisa que permita uma boa publicação não se faz em 3 meses. E, portanto, o que se publica geralmente não é muito interessante. Eu lembro-me que, sei lá, há 20, 30 anos, talvez, lembro-me que eu passava uma revisão da bibliografia e encontrava talvez 10, 15 referências interessantes para a minha área. Eu tinha 2 ou 3 que eram interessantes para mim. Portanto, hoje eu encontro talvez 200 referências interessantes para a área que eu pesquiso e continuo a encontrar só 2 ou 3 interessantes. Portanto, há muita coisa que não é de facto interessante. Então, a questão da publicação coloca o desafio é que a produção e a pressão para a publicação é muito forte. São muito fortes, portanto, a pressão para a produção e para a publicação, e as editoras são confrontadas com essa pressão e têm que responder de alguma forma a essas solicitações e não é sempre muito fácil. De forma que o trabalho de uma editora, sobretudo universitária, sobretudo se ela é universitária, ela vai ter de definir uma política que responda a estes desafios. E dependendo das áreas, como aquela na área das ciências sociais, as coisas são muito difíceis. A questão que se coloca ao nível das publicações é que, primeiro, a pressão é muito forte. Depois, há uma estratificação da publicação na base da possibilidade que nós temos de aceder a certos meios editoriais, a certas capelas, a certos clubes, muitas vezes, cujas regras de edição, os critérios, às vezes não são muito claros, de um ponto de vista científico. Mas há outros que são muito mais claros e onde também se pode publicar facilmente, que são os critérios na base do dinheiro. Se puder pagar, publica facilmente. E, portanto, isso introduz há um duplo critério de certificação científica e eu acredito que há culturas de seleção que funcionam nessa base e que são
vitórias, e há outras que funcionam muito também na base do financiamento, e isso traz problemas e a médio prazo vai colocar problemas à nossa produção universitária, porque eu posso publicar tudo pagando, se tiver dinheiro, mas o que vou publicar não é necessariamente bom. Então, pode-se falar, por exemplo, aqui a nível de política editorial da editora Unimontes, e o senhor como membro do Conselho Editorial defende então uma política mais rígida na seleção das obras a publicar, um caminho mais científico, mais aprofundado. Sim, isso eu não vou pronunciar-me, digamos, mais a partir da minha base, que eu conheço mais em Lisboa, e aquilo que queremos fazer, mas já voltamos à editora da Unimontes, que é uma base onde a situação é essa. Portanto, como eu dizia, as pessoas publicam, primeiro de uma forma muito desgarrada, muito avulsa, cada um tem os seus circuitos de edição. Por vezes são edições científicas, ou muitas vezes não são, pagam-se as edições. E constatamos que, como eu dizia, que a prazo vamos ter problemas de credibilidade. Porque nós temos que vender o livro, mas se vender um livro com seja criteriosamente selecionado. Então aí a nossa aposta, a nossa instituição, em Lisboa, é de fazer da editora universitária um garante da qualidade. Portanto, e eu, agora, por extensão, respondendo à sua pergunta, acho que, partilhando os mesmos desafios que nós, em Lisboa, a editora da Unimontes poderia, provavelmente, ter que enfrentar esses desafios, fechando muito mais os critérios de publicação, garantindo que as obras publicadas tivessem uma qualidade e que passassem por um processo de seleção que garantissem, de facto, que só as obras mais interessantes seriam publicadas, mas daí com a vantagem de ter uma credibilidade muito maior no mercado. Mas eu acho que passaria por aí. Isto para diferenciar a grande multiplicação das produções, das edições, que, como lhe disse, muitas vezes não têm muito valor, para diferenciar esse nível e para valorizar uma política editorial que uma editora universitária deve ter. Nesse sentido, e colocando essa qualidade, a gente consegue então pensar até numa hipótese de alcançar uma escala internacional com essas obras editadas aqui na editora Unimontes? Isso, exatamente. Portanto, é essa a aposta que nós temos que ganhar. Porque, primeiro, temos que ganhar a aposta da produção. Quer dizer que a produção científica tem que ser suficientemente ancorada nas realidades locais para que a universidade cumpra a sua missão de serviço, é incontornável, mas ao mesmo tempo essa ancoragem local tem que integrar, tem que participar numa discussão mais ampla, de forma que a comunidade científica mais ampla e nacional, fora de Montes Claros, e internacional, possa participar na discussão. Portanto, são, digamos, pressões contraditórias. Por um lado, uma ancoragem local forte, que de outra forma a universidade não cumpre a sua missão, e por outro lado, ligar essa ancoragem a uma problematização que seja reconhecida pelos pares ao nível nacional e ao nível internacional. Então, conseguindo isso, nós podemos visar, de facto, uma edição que ultrapasse o nível do local
E é essa a missão que nós gostaríamos de ter, tanto para a edição que eu organizo em Lisboa, como aquela que é organizada aqui em Montes Claros. Então a coedição de obras seria uma boa alternativa? A coedição de obras seria uma boa solução, sobretudo quando falamos da cooperação entre Portugal e Brasil. Portanto, assegurando, primeiro, a qualidade daqueles critérios que tínhamos falado de um lado e do outro. Portanto, estão garantidas, estão colocadas as condições para que o intercâmbio se faça. E, no caso particular de Portugal e Brasil, essa coedição é uma condição muito importante, porque, infelizmente, apesar de termos a mesma língua e partilharmos muitas problemáticas e questões sociais comuns, a partilha de livros não é fácil. Eu tenho a experiência porque estou associado a edições aqui no Brasil e também a coleções em Portugal, e muitas vezes a gente tem necessidade de importar ou despertar os livros de um lado para o outro, e nunca, é muito difícil. Primeiro porque os circuitos da internet, quando funcionam e quando as obras estão no circuito da internet, podem funcionar, mas as livrarias, geralmente, o acesso não é fácil. Uma obra editada em Portugal, para chegar ao Brasil, já falei com vários editores com quem eu trabalho, eles não aceitam a missão porque dizem que não vale a pena, porque as obras não são vendidas, porque são muito mais caras, e mesmo a circulação das obras não se faz. Eu dou-lhe um exemplo. Tenho uma coleção aqui no Brasil e publiquei há alguns anos um dos livros, e foram enviados 50 exemplares desse livro a título de direitos de autor. Eu não pude levantar os livros em Lisboa porque o preço que me pediam de alfândega era exorbitante. Portanto, era um livro que ia com a fatura a custo zero, era direitos de autor. Era um livro meu, quer dizer, tinha a assinatura minha, e mesmo assim pediam-me para desbloquear os livros da alfândega, do lado, pediam-me imenso dinheiro, de forma que eu nem levantei os livros. Portanto, não é uma boa solução. Então, a coedição aparece aí como uma solução entre editoras com o mesmo âmbito e a mesma vocação e ambição. A coedição aparece aí como uma solução, na medida em que uma parceria a esse nível permite que o livro possa ser editado num país e, como sabe, hoje, tecnicamente, é muito fácil de enviar para o outro lado os materiais que permitem a edição no outro país. E o livro será editado no outro país sem que haja intercâmbio, sem que haja transporte de papel. Não é? Essa seria uma grande facilidade do ponto de vista, digamos, técnico, para além depois das vantagens dos interesses de partilha científica, porque temos âmbitos e vocações e ambições iguais, e aí é uma participação comum numa comunidade científica que nós queremos manter e queremos desenvolver. Então, só para concluirmos a nossa conversa, pode então se concluir que a editora Unimontes está no caminho certo para fazer a divulgação do nosso trabalho acadêmico, do nosso trabalho científico por esse mundo fora, por esse mundo claro. Pelo menos da língua portuguesa e em Portugal, essa é a nossa ambição e é isso que nós tentaremos pôr em prática nos próximos tempos, que haja a possibilidade de concretizar de facto essa parceria para que o intercâmbio, a partilha de produção entre os dois países seja muito mais fácil e mais proveitosa para a nossa comunidade científica. Bom, muito obrigado por ter conversado com nós. Eu agradeço a oportunidade, sempre ao dispor.